Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, graças a Deus, né? Agradeça ao Senhor, tenha um coração grato. Aquele que murmura, que reclama, né? Esse não vai para frente, não prospera, não agrada o coração de Deus. A gente só vive o sobrenatural, aquele que é grato com o que aquilo já tem, que aquilo que já tem, né? Porque a nossa carne é insaciável, mas a graça de Deus é satisfeito, né? Então vamos buscar a satisfação daquilo que a gente tem. Vamos buscar servir ao Senhor com integridade, fidelidade, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Olha o versículo que o Espírito Santo me direcionou, Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, não tem medo, porque suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas, né? Com ênfase nessa parte quando diz, quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Esse é o servo, né, de Deus, que confia em Deus, mesmo não tendo providência, mesmo, né, passando por luta, por dificuldade, continua fazendo aquilo que Deus mandou, né? Não depende de uma provisão de dinheiro, né? Depende de algo, porque se eu não tiver isso, hoje eu não faço, né? Mimado, se a pessoa é mimada, que é servo de Deus, né? Tem que servir com integridade e fidelidade, mesmo nas dificuldades, mesmo em vale, né? Situações difíceis, sem dinheiro, continua ali fazendo aquilo que Deus mandou. Não é porque Deus parou de prover, né? Não tem mais o dinheiro para você que você vai parar. Ai, parou tudo, então vou estacionar. Deus não falou estaciona, falou continua. Eu quero aumentar o seu nível de confiança e você tá parando. Tá estacionando, tá esperando acontecer alguma coisa para começar a movimentar. Eu sempre falo uma frase, né? Que quem se enche de dinheiro nunca se enche do Espírito Santo. Ficar esperando, se enchendo de dinheiro. Não se enche do Espírito Santo, é uma coisa ou outra. Olha o que diz Lucas capítulo 16, versículo 13. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, né? Pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e também o dinheiro. Olha que não pode servir a Deus e também o dinheiro. Ou é um ou é outro. Será que você quer ser escravo do dinheiro? Só se movimenta à base do dinheiro? Só vive em prol do dinheiro? Ou você quer servir a Deus? Você quer ter promessa na sua vida? Você quer se encher da presença de Deus? Porque os dois não dá. Ou é um ou é outro, né? Vamos entender o nosso lugar. Sabe, quando Deus cumpre promessas grandiosas na nossa vida, primeiro a gente tem que passar por provas, né? Situações difíceis e continuar fiel. Será que a gente vai parar na primeira provinha? Parou de cair a provisão? Parou já? Como você vai viver algo sobrenatural? Não tá confiando, não tá crendo, não tá tendo fé. Deus busca o quê, ó? Todos os dias
Não, por mais a dificuldade, situação difícil, não quero que você pare. Continua, tenha fé. Creia em mim. Eu tô cuidando de você. A minha graça te basta, né? E se a gente não começa a fluir de uma forma, né, constante, a gente dá lado para a carne e a carne é insaciável, né? A gente sempre quer mais, sempre tá insatisfeito. Ai, nada tá dando certo, né? A gente já começa a olhar pro cenário. Não, a gente tem que andar em cima da palavra, em cima daquilo que Deus falou para nós. Então anda, né? Deus não falou pare, confia. Será que você confia em Deus? Será que você tem certeza? Você está na certeza? Ou você acha que Deus trabalha em prol de você? Não, você que serve. Você é o servo. Servo não fica, né, querendo, ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Tem que se submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus mandou, né? Cuidado, né, em achar que Deus tem que fazer, senão você não faz. Cuidado, né? Olha o que diz Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Você acha que Deus vai confiar? Você não está sendo fiel, nem naquilo que tem, não está sendo grato. Não está, dando frutos, está parado. Ai, porque Deus parou, eu paro também. Deus não está provendo, eu vou parar. Ai, eu não consigo. Ai, né? Como que vai colocar nas coisas grandes que não está conseguindo? Ser fiel nas coisas pequenas, né? E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Então Deus não é incoerente, não. Deus é coerente. Então a gente tem que ter o quê? Um certo cuidado, uma certa vigilância. Olha o versículo 11. Pois se vocês forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Né? As ovelhas de Deus são riquezas para Deus, as ovelhas. Então como é que você está cuidando? Um dia cuida, outro dia não? É assim, um dia eu posto, semana que vem eu posto outro vídeo, né? Hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu já não quero, porque eu não estou com vontade, não estou querendo. Ou será que a gente tem que ter uma constância, todos os dias tá ali, ó, mesmo sem dinheiro, mesmo no vale, mesmo no sofrimento, mesmo na dor? Tô aqui orando a Bíblia e fazendo aquilo que Deus mandou fazer, mesmo sem força, porque a gente tem que trabalhar café. Não tô sem força, não consigo, vai. Não fica pensando, não. Fala, Senhor, vai na minha frente, dá a graça e vai. O compromisso com Deus a gente tem que colocar em primeiro lugar. O que está sendo prioridade na sua vida? O primeiro lugar é Deus. Ao topo. É na vida de um servo de Deus. Da vida daquele que tem promessa. Deus tem que ser o primeiro lugar. Né? Como será que está as prioridades? Mateus, né? Capítulo 25. Eu queria falar sobre, né? A gente tá falando sobre ser fiel no pouco, né? Ser contente com aquilo que tem, ser grato. Que tem um arroz e um feijão, grato. Arroz, feijão e legumes, grato. Obrigado, Senhor, porque tem. É porque eu tô comendo. Né? Olha o que Jesus falou de João Batista, né? João Batista, eu digo a vocês, né? Lucas capítulo 7, versículo 28, que todos os homens que já nasceram, João é o maior. E continua, né? Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 4. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Será que você está com motivo para reclamar? Falar, Senhor, você não está provendo, não estou tendo nada. Será que você está com motivo? Será que
Se você tenta imaginar uma pessoa, um profeta, né? Não teve promessa, né? Pregava no deserto, sol quente, vai saber se tinha água. Pregava, arrependa-se, não pregava prosperidade. Arrependa-se dos seus pecados. Era isso que ele pregava. Falava a verdade na cara do que precisava falar. Porque quando chegou os fariseus lá, falou: ninhada de cobra venenosa, vocês vão pro fogo do inferno. É assim. Não tava vendo, não tava nem vendo, não. Pregava a verdade, fazia aquilo que Deus mandava. Como que tá? Olha isso. Será que a gente tem motivo para reclamar? Uma pessoa que não teve promessa foi preso. E ainda no final, cortou a cabeça, não foi morto dessa forma. Depois de tudo, comendo mel do mato, gafanhoto, vestindo roupa, não exigia roupa de Deus, não. Não, porque eu não quero essa roupa, eu quero outra. Não, é servo. Ele servia, a vida dele foi nos servir. Meu Deus do céu. Mas pode ter certeza que ele carregava a glória, a presença, uma graça poderosa. Ele viveu coisas sobrenaturais com Deus. Porque esse aqui foi humilde, se humilhou em prol do reino de Deus. Então, que a gente entenda o que João Batista passou, porque ele ganhou o reino dos céus, E nós estamos referente a ele na fartura, independente daquilo que hoje a gente tem na nossa mesa, a fartura. A gente tá bem, a gente tá ótimo, a gente não tem motivo para desanimar, motivo para exigir, porque olha a sua situação e olha a situação do profeta João Batista. Não, a gente não tem motivo para reclamar. A gente tem que aceitar, compreender, buscar, matar nossa carne e alimentar mais o Espírito Santo para estar em conexão 24 horas ali, no azeite com Deus. Não deixar a carne prevalecer, para deixar desânimo, para cair. Mas aqui, buscando a prioridade em primeiro lugar, Ou será que é status, mostrar para os outros, Ou aqui, se humilhando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas no tempo de Deus, dentro da vontade dele, porque Deus vai prover conforme a sua necessidade e o tempo que você vai precisar, porque Deus, ele faz o mover. Não precisa ser, ele pensa antes mesmo de você, ele sabe o que você precisa, coisas que são necessárias, não fora do necessário, Tem que saber entender que tem que cortar um pouco a carne, Não é assim. A gente tem que buscar a fidelidade, a lealdade a Deus. Porque quem quer, achando que manda em alguma coisa, não vive nada. Não vive presença, nem graça, nem poder e nem promessa. Que a gente se submeta à vontade de Deus. Faça aquilo que tem que fazer. Porque Deus não é incoerente, ele vai cumprir com aquilo que precisa ser cumprido. Cada prova que Deus coloca na sua vida, na sua frente, é para você enfrentar e não parar. Porque você vai descobrir lá na frente. Você vai entender, você vai falar, nossa, ainda bem que eu confiei, ainda bem que eu tive fé, ainda bem que eu continuei. Então, anda, continua. Olhar para o alto, não no cenário, Olha o que diz Mateus 25, 23. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participa da alegria do Senhor.
Então, é só aquele que é fiel no pouco que Deus vai colocar sobre o muito. Então, não ache que vai ficar no muito até o fim. Ó, é estreito. Você tem que entender que a graça te basta. A graça, ela cobre, ela supre, porque ela é poderosa, porque ela vem de Deus. E Deus, ele é soberano. Então, entenda o poder da graça. Conheça. Sem murmuração e sem reclamação, mas agradecendo a Deus. Porque lá na frente, agora você não pode entender nada, mas depois que você vai entender. Isso é a fé. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, que a gente entenda essa palavra hoje, que a gente seja fiel no pouco. Que a gente coloque em prioridade, Pai, as tuas coisas, as coisas do reino de Deus, que a gente seja um bom servo em meio às dificuldades ou vales, situações difíceis. Que a gente continue fiel, Senhor. Coloca fidelidade no nosso coração. Tira a soberba, tira a vaidade do nosso coração, meu Pai. Que a gente seja grato pelo aquilo que a gente tem e seja fiel no pouco, constante no compromisso com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa pelos nossos erros e pela nossa falta de comprometimento. Assim eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus e graças a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.